Olá, muito bom dia a você. A hora certa agora são 7 horas e 30 minutos, mais 29 segundos. Começa agora o Acontece Regional desta terça-feira, 31 de maio de 2011. Até às 8 horas da manhã, você acompanha as notícias da sua cidade e região. E nós abrimos o jornal de hoje com informações do frio, né? Campos do Jordão teve nesta segunda-feira, ontem, por exemplo, a madrugada mais fria do ano. Os termômetros na cidade, na segunda-feira de madrugada, chegaram a 1 grau positivo e houve geadas na cidade. Hoje foi difícil acordar cedinho de madrugada para fazer o Acontece Regional. Nós vamos subir a serra agora até Campos do Jordão, lá no Horto Florestal. Está a Brisa Albuquerque, enquanto você, né, Brisa, subia a serra, eu descia para vir fazer aqui o Acontece Regional. Fez frio hoje, está fazendo mais frio do que ontem. Bom dia. Bom dia, Márcio. Faz muito frio agora aqui em Campos do Jordão, sim. A temperatura é de 3 graus. Eu mal sinto os dedos da minha mão, os dedos do meu pé também são quase congelados. Realmente faz muito frio. A gente tem imagem agora, a gente está vendo imagens do Horto Florestal de Campos do Jordão. Para chegar até aqui hoje de manhã, a gente cruzou a cidade e a gente pôde observar crianças indo para a escola, as pessoas indo para o trabalho, todos encapuzados, enfrentando, tendo muita coragem de acordar logo cedo e enfrentar esse frio. A previsão da Secretaria de Turismo é receber entre abril e agosto, que é a alta temporada aqui em Campos, 1.200.000 turistas. Então, é a época mais charmosa do ano para Campos do Jordão, época para aproveitar o inverno e realmente é nessa época do ano que a cidade fica muito mais bonita. Campos do Jordão tem as 4 estações bem definidas, a gente ainda está no outono, então a gente pode observar as árvores que aos poucos perdem a folhagem. Realmente a paisagem aqui fica muito bonita. A gente acabou de ver essas araucárias, que são árvores típicas, né, de regiões frias. Márcio, então tá muito frio aqui, mas vale a pena fazer esse passeio e curtir, né, o charme de Campos do Jordão, comer um caldinho quente, tomar um chocolate quente, por que não? Confira agora como fica a previsão do tempo para esta terça-feira. O frio continua, mas a intensidade deve diminuir nesta terça-feira. No litoral norte, a nebulosidade deve aumentar. Hoje, as máximas chegam a 21 graus em Cunha, 23 em São Bento do Sapucaí e São José dos Campos, 25 graus em Ubatuba e 27 em Cachoeira Paulista. E que frio, não é? Muito bom dia para você que assiste o Acontece Regional. Aliás, você pode participar até às 8 horas da manhã. Faça comentários, críticas e também dê sugestões de matérias usando o seu celular. Mande um torpedo para o número 72250 e comece a sua mensagem com as letras BV. 7h33. E há quase uma semana, peixes estão morrendo em um lago de Jacareí devido a falhas no sistema de tratamento de esgoto. A construção de um condomínio também estaria contaminando a água. A morte assombra os peixes do Lago Jaú, no bairro Califórnia, em Jacareí, desde a semana passada. Esse cardume busca oxigênio próximo à nascente. Essas tristes cenas aconteceram por causa do vazamento da rede de esgoto, ocorrido na última quarta-feira. Para o assessor de comunicação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, o sistema de saneamento do município é adequado. Quando nós fomos ao local, identificamos que havia um entupimento na rede, entupimento causado por materiais jogados indevidamente na rede, como fraldas descartáveis, meias femininas, enfim, outros materiais. Esse entupimento é que provocou o vazamento de esgoto. Esse ambientalista retirou uma amostra da cor da água na última sexta-feira. As fotografias revelam a quantidade de peixes mortos por causa do vazamento de esgoto. Apesar da realidade alarmante, Marcos acredita na recuperação do lago. Demandar um certo tempo, vai ter que ser limpo todinho, tirado todos esses restos, né, de dejetos, desviar a rede de esgoto que está passando por dentro do lago, e o certo mesmo seria o tratamento dessa rede de esgoto. A lei ambiental brasileira determina que um curso d'água de 10 metros de largura, como é o caso do Lago Jaú, deve ter uma faixa de preservação de 30 metros de largura nas margens. Não é o que acontece por aqui. De acordo com ambientalistas, a construção desse condomínio comercial afetou o ecossistema com a impermeabilização do solo. O reflexo disso são as enchentes na época de chuva.
Toda obra realizada na cidade passa por uma avaliação criteriosa da Prefeitura, da Secretaria de Planejamento. Nós não temos nenhuma informação de emissário clandestino naquele local. Seu Francisco é vizinho do lago há 3 décadas e nos últimos anos se tornou testemunha da degradação ambiental da área. Faz 3 anos já que a gente está nessa luta, ver se consegue melhorar o lago. 7h35 é hora de interagir com a Rádio Bandeirantes, a M1120 de São José dos Campos. Neste momento, Tony Blade apresenta o programa Rota 1120. Tony, muito bom dia, seja bem-vindo ao Acontece Regional. Hoje você destaca a prisão de caçadores aqui na região. É verdade. Bom dia, Natália, bom dia aos telespectadores do Jornal Acontece, aos nossos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, do Rota 1120. 2 homens foram presos nesta madrugada pela Polícia Ambiental. Eles estavam com duas espingardas, uma .40 e uma calibre 36. Eles são caçadores profissionais. Caçam e vendem a caça depois. 7 cães treinados para caçar, além das 2 espingardas. Um desses indivíduos, 2 foram presos. Um deles já tem passagem pela polícia por homicídio e receptação também. É o artigo 180, é a compra de produto roubado, ou produto ilícito que seja. Os 2 estão presos, o tenente Barra Dias deve conversar aqui conosco na Rádio Bandeirantes daqui a pouco para explicar um pouco mais esta ação que aconteceu agora na madrugada. Bom, um outro caso aconteceu em Taubaté, um menor de 12 anos. Essa é a lei, é o nosso Código Penal, é a lei brasileira. Um garoto de 12 anos foi encontrado na Vila Piratininga pela Polícia Militar, em frente a uma escola na cidade de Taubaté, com uma espingarda calibre 28. Pasmem os senhores telespectadores, a arma, a espingarda, é maior que ele. Ele foi levado para a delegacia, foi ouvido e liberado para os pais. Essa é a lei brasileira. Esse menor volta, se já estava com essa espingarda, com alguma intenção, o que vai acontecer com ele? Bom, eu não quero entrar nesse mérito, é o nosso Código Penal que continua sendo muito antigo. Um outro caso registrado aqui em São José dos Campos, que isso já virou notícia, né, corriqueira. Mais um caixa eletrônico foi explodido aqui em São José dos Campos, na Zona Norte, em um caixa eletrônico. A ocorrência ainda está em andamento. Neste momento, a polícia e a perícia técnica permanecem pelo local. 4 homens armados, eles amordaçaram o vigilante, colocaram o artefato, a dinamite provavelmente, e explodiram o caixa eletrônico e levaram uma quantia que ainda não foi divulgada. A polícia até agora ainda não sabe quem teria praticado esse crime. Eles estão foragidos, provavelmente já articulando um outro caixa para explodir ainda nessa semana. Infelizmente, a gente tem que ser realista aqui com os nossos telespectadores. E para finalizar, um homem de 37 anos foi executado com 3 tiros no tórax, na cidade de Taubaté, próximo do Jardim América. Segundo informações da polícia, ele estava de moto, outros indivíduos passaram próximo dele também de moto, e o carona efetuou 3 tiros que acertou o tórax. Portanto, os tiros acertaram o peito, ele não resistiu e veio a óbito. A polícia suspeita que o assassino tenha sido um agente penitenciário. Ele foi ouvido e liberado e prossegue agora as investigações. Natália. Muito obrigada, Tony, pela participação e a gente volta a Taubaté. Agora, 7h39, o comércio da Zona Sul de São José dos Campos tem sido alvo de assaltantes. As principais vítimas são lojas de roupas. Câmeras de segurança flagraram a ação da quadrilha. O crime aconteceu no último domingo. As imagens mostram um homem de blusa branca com capuz anunciando o assalto. Enquanto ele rende o funcionário, o comparsa de boné preto recolhe peças de moletom e camisetas. Durante a ação, outros 2 bandidos aguardam em um carro do lado de fora. Foi o segundo assalto à mesma loja em menos de 10 dias. Por enquanto, ninguém foi preso. E veja a seguir, São José dos Campos faz hoje campanha contra o tabagismo. Aproveite o intervalo para participar do Acontece Regional. Mande um torpedo para o número 72250 e comece a sua mensagem com as letras BV. 7h39, o Acontece Regional volta já.